Eu confesso-vos que eu tenho uma admiração secreta com o Partido Comunista Português, com a moral que estes tipos têm e com a forma como foram passando sempre ao lado de algumas investigações e de algumas questões que eram levantadas a nível político em Portugal, e basta percebermos que o Partido Comunista Português tem uma forma de organização que é completamente inconstitucional, é completamente ilegal, mas o partido salvaguarda sempre a sua existência com o facto de terem uma justificação de dizer e de afirmarem constantemente que os estatutos e a Constituição do partido são anteriores à lei dos partidos políticos em Portugal e, portanto, que não se pode fazer nada. Ninguém sabe muito bem como é que é eleito o secretário-geral é eleito pelo Comitê Central e depois sai quase fumo branco para anunciar que foi eleito o secretário-geral. Os camaradas votam todos de braço no ar para existir ali uma condicionante clara em relação ao sentido de voto e à liberdade de voto de cada um, mas hoje o vídeo até se prende, todos sabem que eu tenho uma aversão tremenda ao Partido Comunista, mas prende-se com o facto das notícias que vieram ao público pela revista Sábado, porque quando são revistas relacionadas com o Chega, há sempre um grande alarido em tudo isto. O PCP é o partido com maior número de imóveis espalhados pelo país, e se fôssemos repescar a história do PCP e entender como é que tem estes imóveis todos, percebemos que naquele período entre o 11 de março de 75 e o 25 de novembro de 75, durante o período revolucionário em curso, e mesmo depois, porque o Conselho da Revolução só é extinto na Constituição Portuguesa em 1982, mas durante aquele período eles fizeram aquela questão da reforma agrária, etc., invadiram propriedades privadas e tomaram conta de uma série de coisas que ainda hoje ninguém lhes tirou, e que outras eles adquiriram depois. Têm, entretanto, a Quinta da Atalaia, fizeram os empréstimos bancários, dizem eles, para recorrer a crédito bancário para aumentar a Quinta da Atalaia há meia dúzia de anos atrás. São o partido que mais lucro apresenta. No último ano as declarações deles determinam que deram 1,6 milhões de euros de lucro. Para além disso, depois têm uma postura de retirar parte do salário aos seus eleitos. Bom, para além desta história toda, é um partido que ainda continua a ter a figura do controleiro. O controleiro é um tipo enviado pelo Comitê Central para estar presente nas reuniões onde o Partido Comunista tem eleitos, nomeadamente nas câmaras municipais, assembleias de freguesia, etc., para controlar se eles estão a cumprir aquelas que são as determinações do Comitê Central. E daí eu tantas vezes dizer que se pensas mal, quem pensa por ti é o Comitê Central. Mas a Sábado traz esta semana as ligações perigosas e esquemáticas que altos dirigentes do PCP têm à área das imobiliárias, inclusive com a sede que está ali na Soeira Gomes, no sítio onde o PCP tem a sede principal. E para quem não conhece, eles têm na zona da Avenida da Liberdade um prédio inteiro, um prédio que é onde está situada a sede principal do PCP. Portanto, o PCP é possivelmente o partido mais capitalista em Portugal, é aquele que tem mais dinheiro, aquele que tem mais imóveis. É duvidosa a forma como eles obtiveram o dinheiro e como eles obtiveram, de facto, estes imóveis. E duvidosa no sentido em que algumas delas advêm daquilo que eu estava a dizer, do processo do PREC, e, portanto, o PCP não acrescenta absolutamente nada. Estamos numa fase em que eu creio que, possivelmente, se a população portuguesa tiver juízo, daqui a 2 meses, o PCP desaparece da Assembleia da República e depois é uma questão de tempo de chegarmos a setembro, outubro, começarem a cair em catadupa nas câmaras municipais e finalmente nos vermos livres desta gente, que é um partido que não acrescenta absolutamente nada, que tem uma lógica de o Estado ser completamente soberano em cima dos direitos individuais, de não existir um respeito pelos direitos individuais das pessoas. Mas mais recentemente o PCP começa a entrar numa demanda de tentar ir buscar o novo eleitor que existe em Portugal, que é tentar captar o voto do próprio eleitorado da imigração ilegal, numa lógica de os proteger como sendo uma classe que está desprotegida e desfavorecida em relação às outras classes. O PCP tem sempre esta lógica da guerra de classes, mantém-se, e basta para quem leu o Capital de Karl Marx entender o objetivo que eles têm na sociedade, e eu acho que é importante que toda a gente leia
o Capital de Karl Marx, para entender de facto a visão da sociedade que eles têm, com a destruição completa da célula basilar da sociedade, que é a família, e a forma como eles têm aferido dentro das suas próprias estruturas aquela que é a conjuntura política, que ao mesmo tempo cruzada com a ideologia deles, têm, no entanto, conseguido condicionar o Centrão em algumas deliberações. É verdade que nos últimos 2, 3 anos eles perderam de facto impacto dentro da Assembleia da República, mas durante estes 50 anos, apesar de há 20, 30 anos atrás existia um muro claro entre o Partido Socialista, que não permitia que o Partido Comunista chegasse à esfera da governação, mas entretanto António Costa e outros, nomeadamente Pedro Nuno Santos, permitiram que a geringonça fosse acontecendo e que o PCP tivesse um direito não era de veto, mas de poder determinar as próprias políticas do Estado, sempre com a ameaça de poder votar contra os orçamentos de Estado. Deixem-me só acrescentar mais uma coisa. O símbolo da bandeira do Partido Comunista, historicamente e ideologicamente, tem o mesmo peso que o símbolo de uma bandeira nazi, porque está ligada a um regime totalitário que é responsável por milhões e milhões e milhões de mortes, muito mais até que no próprio Holocausto, e portanto é vergonhoso que continue a ser permitido a ostentação dos símbolos que fazem do comunismo, e é vergonhoso inclusive que o comunismo continue a ser uma ideologia tolerada pela Constituição Portuguesa, quando a Constituição, aliás, não é pela Constituição, é o próprio Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional está mais preocupado a tentar ilegalizar o Chega, porque acha que a mesa que tomou posse devia ter sido às 3 da tarde e não às 4 da tarde, porque o artigo não sei quantos dos estatutos do Chega, mas depois não se preocupa com aquilo que verdadeiramente está na Constituição e que devia ser cumprido pelo Tribunal Constitucional, que é, por exemplo, o facto da Constituição estar determinado na Constituição que não podem existir partidos de ideologia totalitária, fascista ou de outro tipo deste regime ditatorial, quando sabemos claramente aquilo que representa o comunismo e a forma como sempre sobreviveu ao longo destes anos, tentando passar por trás de uma cortina com um princípio democrático que nunca foi real, nem internamente, como eu disse no início do vídeo, é real. Portanto, eu nunca me cansarei de dizer: comunismo nunca mais, e de uma vez por todas a ver se as pessoas abrem os olhos e não permitem que esta gente continue com representação na Assembleia da República, porque não fazem cá falta nenhuma.